Passei a pensar no que aconteceria se, em vez de apenas ensinar às pessoas quais eram seus valores e esclarecê-los, levasse as pessoas a selecionar ou formular conscientemente a ordem e conteúdo de seu sistema hierárquico de valores. E se eu pegasse alguém cujo valor número 1 fosse a segurança e tivesse como valor numérico 15 a aventura e trocasse a ordem, não apenas em termos intelectuais, mas de tal forma que a aventura se tornasse a maior prioridade em seu sistema nervoso? Que tipo de mudança você acha que isso poderia promover na vida de alguém? Uma pequena mudança ou uma grande? Mas seria possível concluir que a melhor pessoa para testar a possibilidade era eu mesmo, é claro. Examinei minha lista de valores. A princípio, pensei, meus valores são sensacionais. Adoro meus valores. Afinal, é quem eu sou. Mas lembrei a mim mesmo que não somos nossos valores. Somos muito mais que nossos valores. Aqueles valores não eram o resultado de opções inteligentes e um plano mestre. O que eu consegui até agora foi apenas descobrir que prioridades estavam condicionadas em minha vida e escolhera conscientemente viver de acordo com o sistema de dor e prazer pelo qual me programara. Mas se eu fosse realmente projetar minha vida, se quisesse criar um conjunto de valores que moldariam o destino supremo que desejava, o que eles precisariam ser? Não o fizemos nem do céu nem da terra, nem mortal nem imortal, para que possa, com o livre-arbítrio e com honra, como se fosse o Criador de si mesmo, moldar sua vida em qualquer forma que preferir. Pelo julgamento de sua alma, você tem o poder de renascer nas formas superiores que são divinas. Discursos de Deus a Adão, na oração sobre a dignidade do homem, de Pico della Mirandola. Eu me senti profundamente inspirado quando comecei a compreender que naquele momento estava prestes a tomar decisões que mudariam a direção da minha vida para sempre. Passei a examinar meus valores e fazer a pergunta: o que meus valores precisam ser para criar meu supremo destino, a fim de ser a melhor pessoa que eu puder, a fim de causar o maior impacto durante a minha vida? Pensei, os valores que tenho neste momento estão me ajudando. Mas logo pensei também, que outros valores precisaria acrescentar? Constatei que uma das coisas que não estava na minha lista era a inteligência. Claro que eu era uma pessoa inteligente, mas não fizera de ser inteligente uma prioridade tão alta quanto ser apaixonado. Na verdade, em minha paixão fizera algumas opções bem estúpidas, inclusive quem seria meu próprio executivo. Concluí que, se não convertesse a inteligência em uma prioridade consciente do meu sistema nervoso, isto é, se não aprendesse a tirar um momento ou dois para avaliar conscientemente e com antecedência as consequências da minha tomada de decisão, continuaria a fracassar sem alcançar meus desejos mais profundos. Não havia agora a menor dúvida de que a inteligência precisava ser colocada no alto da minha lista. Descobri em seguida uma série adicional de valores a acrescentar e decidi onde precisavam entrar em minha hierarquia. Depois, fiz uma pergunta que nunca formulara antes. Que valores devo eliminar da minha lista para alcançar meu destino supremo? Comecei a compreender que, pelo foco constante em como ser livre, eu estava perdendo a liberdade de que já desfrutava. Compreendi que não havia qualquer possibilidade de ser mais livre do que já era naquele momento. Talvez meus sentimentos fossem diferentes se eu vivesse num país em que não existissem as opções que tenho nos Estados Unidos. Para mim, no entanto, não há possibilidade de ter mais liberdade do que já desfruto hoje. Por isso, decidi retirá-la da minha lista e não mais me preocupar. Foi espantosa a liberdade que experimentei
ao retirar a liberdade da minha lista. Em seguida, passei a avaliar cada valor individualmente quanto ao mérito. Comecei a perguntar: que benefício obtenho ao colocar este valor nesta posição em minha lista? Analisei primeiro a paixão e indaguei: que benefício tenho por colocar a paixão aqui? Pensei: proporcionar-me ímpeto, excitamento, energia e o poder de causar impacto nas pessoas de modo positivo. Torna a minha vida suculenta. Depois, fiz uma pergunta que me assustou um pouco. Uma pergunta que nunca formulara antes. O que pode ter me custado a inclusão da paixão no topo da minha lista? Nesse momento, a resposta tornou-se óbvia. Eu acabara de voltar de um seminário em Denver, onde me sentira pela primeira vez em anos muito doente. A saúde sempre figurava na minha lista de valores. Era importante. Mas não estava nos primeiros lugares da lista. Diga-se de passagem que você sempre considera importante qualquer coisa que tem na sua lista de valores, porque há centenas de coisas que poderiam estar incluídas e não estão. Mas minha ideia de saúde era comer direito, não fazer exercícios e não descansar o suficiente. Finalmente, meu corpo começava a ceder sob a minha constante demanda de energia ilimitada. Lembrei-me naquele dia, quando senti que não sentia saúde. Exigi o máximo de mim e realizei o seminário assim mesmo. Mas não me sentia apaixonada, não me sentia amada, não sentia que podia causar algum impacto. Comecei a compreender que ter paixão como o valor mais alto da minha lista me levaria a me consumir com o potencial de custar o próprio destino que eu procurava. Acabei formulando a última pergunta: em que ordem meus valores precisavam estar para que eu alcançasse meu destino supremo? Não, o que é importante para mim, mas sim, o que eles precisam ser. Ao iniciar esse processo, minha lista começou a evoluir, a se tornar a seguinte: minha nova lista de valores atraentes: saúde, vitalidade, amor, ternura, inteligência, alegria, honestidade, paixão, gratidão, diversão, felicidade, fazer uma diferença, aprender, crescer, realizar, ser o melhor, investir, contribuição, criatividade. Essas mudanças podem parecer sutis para você, mas foram profundas no impacto emocional que me causaram. A simples criação dessa nova lista de prioridades de vida acarretou, em alguns momentos, muita luta e um medo intenso. É bem provável que o mais difícil tenha sido a mudança da ordem entre realização e felicidade. Se você está lembrado, em minha lista anterior, eu tinha de sentir paixão, amor, liberdade, contribuição, ser capaz, crescimento e realização com ser feliz numa prioridade baixa. Comecei a pensar: o que aconteceria se eu tornasse a felicidade uma prioridade? O que aconteceria se eu tornasse uma prioridade maior do que a realização? Para ser sincero, essa foi outra pergunta que me incutiu medo. Pensei: se for fácil para mim me sentir feliz, talvez eu perca o ímpeto. Talvez não queira mais realizar. Talvez não queira causar o mesmo impacto. Talvez não contribua tanto para as outras pessoas. Afinal, eu vinculava a minha identidade à capacidade de fazer diferença. Levei quase 2 horas para tomar a decisão de optar pelo que me parecia melhor e decidi me fazer feliz. Que absurdo!